Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Seu Cliente Podcast, aquele podcast que a gente fala sobre atendimento, sobre experiência do cliente. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que eu vou até ter que tomar cuidado, porque além de CEO da Queima Diária, ela é também minha prima, então vou tomar cuidado ao longo do episódio para não ficar chamando ela de prima. E gostaria de agradecer, a presença dela. Hoje vai ser super importante, porque em todos os outros episódios que a gente gravou, a gente falou sobre a experiência do consumidor no físico, Então, tiveram grandes nomes de redes de franquia que atuam no físico. E hoje a gente vai falar da experiência do cliente no digital, que é algo super importante, várias vezes é difícil de mensurar, e a gente tem um mega case de sucesso de uma empresa que conseguiu escalar no digital e prestando atendimento de qualidade. Então, bem-vinda, Mariana. Obrigada, prazer estar aqui. Muito obrigado, tem muita coisa bacana que a gente vai falar. Conta rapidamente só, da Queima Diária, para quem ainda não conhece, apesar de ser uma empresa gigantesca aí, só para contextualizar todo mundo que está nos ouvindo aí. Sim, a Queima Diária é uma empresa de tecnologia e ela é focada em atividade física no online, Então, a gente basicamente trabalha com saúde e bem-estar 100% no digital. Então, é como se fosse uma academia, só que dentro do digital, onde você pode fazer onde e quando você quiser. Você tem diversas modalidades, vários treinadores e 24/7, Então, você dá o play, seja na sua casa, seja no seu smartphone, seja na sua Smart TV, e você consegue se exercitar e manter uma vida saudável. Hoje, ela faz parte do grupo Smart Fit, desde 2020. Então, a gente está aí unindo, o digital e o físico com esse propósito, de levar saúde para quanto mais pessoas a gente puder. Super bacana. E me conta, uma primeira dúvida que o pessoal tem, 24/7 que você falou que é a tua empresa, tem funcionário todos os momentos? Como que vocês fazem para chegar uma dúvida domingo, 3 horas da manhã e proporcionar uma boa experiência ao cliente? Então, esse que é o bom do digital, Porque, assim, a plataforma, o digital, a própria plataforma, ela funciona como um mecanismo de atendimento, mecanismo de venda, de acompanhamento desse cliente. Então, não é necessário você ter funcionário 24 horas por dia, porque o serviço está disponível 24/7, E aí, a gente tem todo um time de atendimento, que é o foco da gente conversar aqui também, para garantir excelência, garantir padrão, proporcionar um melhor fluxo, uma melhor experiência para o cliente, mas não é necessário ter funcionário domingo, 3 horas da manhã, Facilita muito, Porque é difícil alguém querer trabalhar nesse horário, Sim. Mas me conta um pouquinho assim, vocês cresceram muito, na época da pandemia, principalmente, Acho que teve um boom muito grande. Sim. E teve muita coisa, que na época da pandemia foi pro online, mas depois acabou, Todo mundo quis voltar para o físico. Então, o que você acha que foi um diferencial, para mesmo após a pandemia, vocês terem um crescimento extraordinário? Hoje vocês estão com faturamento já quase no bilhão, Nosso foco é chegar lá. Mas o que acontece? A pandemia, ela teve um efeito educacional no mercado de atividade física online. Então, assim, a Queima Diária, ela nasce como operação oficial lá em 2015, só que foi um trabalho de formiguinha com o mercado, porque as pessoas ainda não entendiam que treinar em casa dava resultado. Então, assim, pensa, para você explicar para as pessoas que isso funciona, você precisa gastar dinheiro, Em mídia, em comunicação, em educação. E isso nos Estados Unidos já era muito forte, porque a gente já tinha produto, assim, de outras operações lançadas desde 2012 aqui no Brasil, mas ainda não tinha esse conceito de plataforma, de tudo junto. Quando veio a pandemia, o que aconteceu? As pessoas foram obrigadas a experimentar o online. E aí veio um boom. E graças a Deus por ter esse tipo de serviço, porque realmente as pessoas ficaram fechadas em casa por mais tempo do que o esperado e sem um planejamento, e conseguiram manter uma saúde mental, física, emocional. Depois da pandemia, obviamente, houve aquela necessidade de eu não quero ficar em casa, fiquei tanto tempo presa em casa obrigatoriamente, e eu quero ir para a rua, eu quero ir para a praça, eu quero ir para a academia, mas a pandemia deixou um legado, das pessoas entenderem que elas também podiam fazer em casa. Então, teve pessoas que decidiram definitivamente ficar em casa
pessoas que optaram pelo híbrido e pessoas que de fato deixaram o digital porque gostariam realmente de fazer a atividade física. Quase igual ao trabalho mesmo, né? Que tem gente que continua no home office, outros no híbrido e outros no presencial, né? Mas apesar, assim, obviamente houve um boom, depois a gente teve um declínio e teve esse ponto de inflexão. E nesse momento a gente já voltou ao crescimento realmente em padrões muito altos. Se você compara todos os nossos números pós-pandemia a 2019, que foi o pré-pandemia, todos são muito superiores. Legal. Né? Então, por mais que você não tenha o mesmo boom que aconteceu lá em 2020 até 2021, meados de 2021, você tem um legado que deixou um crescimento muito alto e uma educação de mercado de que é possível treinar em casa, que é possível se exercitar em casa ou em qualquer lugar que você queira. Então, acabou que isso trouxe um crescimento exponencial para a queima diária. Muito legal. E acho que, assim, uma coisa que ajudou também é porque, igual que você falou, é saúde e bem-estar, né? Então, para todo mundo ali na época da pandemia, a gente consumia o que era necessário, né? Para sobreviver. Eu lembro que a gente tentou fazer um movimento na época, na Seu Cliente Oculto, de ir para delivery, por exemplo, para avaliar plataformas online. Sim. Mas ninguém queria contratar um serviço que não fosse sobrevivência ali no B2B. Então, a gente teve muita dificuldade. A gente chegou a ficar 3 meses com faturamento zerado na empresa, mas depois a gente conseguiu pegar e retomar o crescimento. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas hoje em dia, a gente ainda sofre um pouquinho disso que você falou. A cultura de cliente oculto é muito baixa ainda no Brasil. Estados Unidos é algo que já bomba há muito tempo. E no online, muita gente acha que às vezes não precisa avaliar a experiência do cliente. Mas tem muita coisa que dá para avaliar no online, né? Demais. Assim, eu acho que o online ele ainda é mais carente, porque ele tem essa dificuldade de você perceber o cliente dentro da usabilidade do seu produto ou do seu serviço, né? Então, no físico, você ainda consegue observar de perto e tirar conclusões, pegar feedbacks com mais facilidade. No online, você precisa ter uma estrutura para isso e um padrão de qualidade. E principalmente no caso da queima diária, onde a gente tem uma operação de mais de 400 mil clientes pagantes, você tem que ter estratégias que sejam capazes de analisar algumas amostragens para conseguir reproduzir para você o que é a sensação e a experiência desse cliente no geral. Então, assim, eu entendo que avaliar padrão de qualidade no digital é uma carência que hoje existe. Igual você falou, o mercado não está tão educado, mas aqueles que estão realmente se posicionando para colocar o cliente como centro, entender quais são as dores, as objeções, os pontos de fricção, né, do contato do seu cliente com o seu produto, com o seu serviço, os atritos que estão gerando, essas pessoas estão saindo na frente, né? Porque o cliente hoje, ele está muito mais exigente, ele tem muito mais opções. No digital, é infinitamente maior as opções e com as buscas você já consegue encontrar muitos fornecedores para o mesmo tipo de serviço. Então, diferenciais competitivos pautados em personalização de experiência, em eficiência operacional, em qualidade do serviço, vão te colocar na frente. E a Queima também valoriza bastante isso, né? Colocar o cliente como centro, entender a experiência dele e proporcionar soluções que realmente vão atender aquilo que ele precisa, né? Muito legal. E me conta, você falou um pouco dos atritos aí, né, que tem do cliente no online. Cita alguns exemplos, né, que vocês já mapearam e se algum vocês tiveram uma solução rápida também para esse tipo de atrito. Nossa, são muitos atritos, né? Porque a gente tem vários fluxos de contato com o cliente. Se a gente começar pela própria venda, propriamente dita, ela acontece dentro de uma página de venda. Normalmente, assim, o fluxo do cliente que entra na queima diária passa por uma rede social, onde ele está recebendo algum anúncio e vendo alguma informação sobre a queima diária. Ele clica nessa informação e ele é levado para a nossa página de venda. Ali você tem um tráfego de milhões de pessoas passando, né? Todos os meses, no mínimo 1 milhão de pessoas passa pela nossa página. Então, ali já é um desafio de experiência e você pode ter vários atritos ali, desde técnicos até informacionais. E de maturação desse cliente, de qualificação desse lead que está chegando. Só citar um nessa parte que a gente pega demais. Toda semana, eu mesmo como consumidor, eu clico no link do anúncio e ele não me leva para o lugar certo. Exatamente. Aí você pensa assim, a empresa gastou milhões ali, né, às vezes, para lançar um anúncio e um link errado, que é erro humano, né? A pessoa ali que está fazendo os anúncios faz a empresa perder dinheiro. E você precisa de estar fazendo testes e monitoramento o tempo inteiro, né?
toda parte de otimização de conversão, de CRO, são áreas muito importantes dentro do dígito. E ali, depois dessa página de venda, além de você poder ter esse atrito desde o criativo até a sua página, você pode ter o atrito dessa pessoa no fluxo de compra. Então, a pessoa está ali passando por uma página de planos, ela chega no checkout. Às vezes tem muitas dificuldades no checkout, você vê no digital muitos checkouts complexos, que pede muito dado. Aí quando você tenta finalizar, não dá feedback, né? Por que a compra não finalizou? Por que teve algum problema? Se foi transacional, se foi algum dado digitado incorretamente. E aí, assim, especificamente já com o nosso produto, a gente tem um desafio muito grande para fazer esse onboarding do cliente. Pensa, esse cliente, ele tá vindo como expectativa, cada um carrega um objetivo no momento que vai buscar uma solução como a nossa, né? Quanto que é o ticket seus hoje? Hoje o nosso ticket é R$ 39,90 por mês. Nossa, muito barato. E ainda tem que dar um onboarding de qualidade, um atendimento, Sim. Senão a pessoa reclama, né? Sim, senão reclama. E, na verdade, esse é o nosso propósito. Quando a Queima nasceu, desde o início, ela nasceu com o propósito de transformar vidas, né? E a gente entende que a saúde, a atividade física, a nutrição, que também são produtos que a gente tem lá dentro, a gente tem produtos de mindset, de desenvolvimento pessoal. Então, isso tudo proporciona uma transformação de vida de dentro para fora, né? Legal. Nessas pessoas. E o nosso propósito só é cumprido se essa pessoa comprou, teve uma boa experiência, faz os exercícios, que não adianta você sentar na TV, ver o exercício e querer algo diferente, né? Você precisa realmente criar um hábito e isso é o maior ponto de fricção que a gente tem hoje. Então, na hora que o cliente entra, ele entra numa plataforma com mais de 150 programas de atividade física. São mais de 30 modalidades que essa pessoa pode escolher ali dentro. E como que a gente vai entregar para ela o caminho para ela encontrar o programa ideal, a atividade ideal para o momento certo dela? Então, vai desde estratégias de você conseguir criar um quiz muito bem feito, como se fosse uma anamnese desse cliente, indicar os programas certos para ele, conduzir ele numa experiência de usuário. Então, quando a gente fala de plataforma como serviço, que seria esse SaaS, no final das contas, a home, né, a página inicial desse cliente, tem que trabalhar a experiência do usuário. Tem que pensar em interface, tem que pensar em usabilidade, tem que pensar em dar a mão para ele, né? Então, hoje eu entendo que existem pontos de fricção em todo o funil de venda, mas o principal ponto, que seria, assim, o determinante para gerar engajamento, geração de hábito nesse cliente com a Queima, inclusive para proporcionar LTV, redução de churn, é o onboarding, é esses 30 primeiros dias que a gente considera na Queima, que é o período de ativação desse cliente. Legal. Ali existem muitas experiências que podem ser positivas ou negativas. Isso vai determinar o sucesso da jornada, né? Muito legal. Eu até já ouvi falar, né, que, por exemplo, a academia tradicional tem muito disso, né? Eles ganham muito dinheiro com a pessoa que matricula, ociosidade. Fecha ali o plano anual, né? Vai só antes do carnaval e depois para, né? De ir na academia. Mas eu gostei muito do que você falou. Se você está ganhando dinheiro assim, você não está entregando o propósito da empresa. Exatamente. Né? Para a pessoa. Você tem um pouco desse número de assim, quantas pessoas que assinam a Queima e que realmente fazem, né? É um indicador de sucesso para vocês isso? Com certeza. A gente, na verdade, tem um indicador de sucesso por um longo período da jornada, né? Então, o cliente que entra na Queima, normalmente, a grande maioria entra por uma assinatura anual. Né? Então, existem assinaturas trimestrais, semestrais, mas a grande maioria entra no anual. Então, eu tenho um desafio diferente a cada período, né? Tanto eu quanto você sabemos que criar hábito de atividade física é difícil para qualquer ser humano, né? Você precisa de persistência, disciplina e depois isso vira algo normal. Mas até isso você precisa de muitos estímulos e muitos gatilhos. E tem muita concorrência externa, entretenimento, trabalho, tudo competindo. Família, tudo competindo. Então, no final das contas, a gente tem métricas específicas para cada momento da jornada. Na Queima Diária, especificamente, existe um período que a gente dá de garantia para esse cliente. Legal. Então, ele comprou e se ele não gostar por qualquer motivo que seja, ele tem 30 dias para pedir o dinheiro dele de volta e a gente reembolsa esse valor. Então, esses 30 primeiros dias é o meu período de ativação. E esse é o meu período de ativação com uma métrica, um indicador muito específico de engajamento. Legal. Então, eu tenho tanto o engajamento desde ele precisa fazer a primeira aula o quanto antes. Então, nós temos dados que mostram pra gente se ele começar a fazer a aula até o D3 da data de compra.
eu consigo engajar ele durante a jornada dentro do meu objetivo final que eu tenho para ele durante toda essa jornada. Muito legal. Né? E aí eu vou acompanhando quantas aulas, a frequência, né, desse usuário fazendo aulas completas durante toda essa jornada de 30 dias. Depois que passou esse período de ativação, eu começo um período realmente de criação de hábito nessa pessoa. E aí eu tenho métricas diferentes para o mês 2, para o mês 3, para o mês 4, até que eu chegue no mês 12, que é onde entra a parte de maior poder de aumento de lifetime, do LT desse cliente, que é onde eu preciso fazer a renovação. Muito legal. A renovação não é automática, no caso de Ela é vocês? automática, mas o cliente, pode como cancelar. qualquer assinatura, Sim. pode cancelar a qualquer momento aquela flag, né? Desflegar a renovação automática. Então, existe um monitoramento nosso para entender em que momento que ele está desflegando, quantos % dessa base a renovar chegam, né, nesse 12º mês com a renovação habilitada, qual o volume de engajamento desse cliente. Então, a gente já tem um indicador, né, um índice de score para esse cliente quando ele chega no 12º, e você já consegue ter análises preditivas assim, provavelmente de um possível churn, Legal. de uma possível renovação, mas a gente tem essas métricas de sucesso para toda a jornada. E aí, caso você tenha um problema técnico, um problema de atendimento de suporte durante a jornada, tudo isso é gatilho para o cliente falar assim, então pode cancelar, não quero mais renovar, pode desflegar minha assinatura automática. Então, assim, realmente a qualidade e o padrão de excelência durante toda essa jornada, que não é curta, que é uma jornada longa, é fundamental para que a gente consiga ter o retorno de receita e a real transformação desse cliente aí no final do período. Muito legal. Aqui tá usando vários termos técnicos, né? Se alguém não souber depois, churn, LTV, qualquer coisa, acho que vale a pena pesquisar. Sim. Não sei se pode abrir, mas o churn seus, o LTV, são números que você pode abrir? Existem alguns números sensíveis que a gente não abre para operação, mas eu tenho dois, eu vou explicar para vocês como que funciona 2 momentos de churn. Eu acabei de explicar para vocês que existe um período de garantia, né? E esse período de garantia é meu primeiro churn. Então, existe uma evasão de pessoas que compram, pagam, transacionam, mas depois de 30 dias elas falam, não é para mim. E por incrível que pareça, tem pessoas que compram e falam que não querem mais continuar sem ter feito nenhuma aula. Isso é uma dor muito grande. E pode ter N motivos, que é onde eu valorizo muito o acompanhamento da experiência, do atendimento, do entendimento dos pontos de fricção. Às vezes, realmente foi uma falta de foco da pessoa e disciplina. Acho que deve ser o maior motivo, né? Motivação é o maior motivo que as pessoas saem dentro dos 30 primeiros dias, que é diferente do principal motivo que elas saem depois de 12 meses, né? Então, ali eu tenho um índice de churn, que ele é baixo para o digital, né? Ele varia ali entre 10% e 20%, vai depender de sazonalidade. E o tanto que você vende a mais por dar essa garantia, porque para o cliente, quando ele está comprando, é uma decisão, né? Um medo. Sim. Se ele vai fazer a escolha errada. Então, com certeza, a conversão aumenta muito. Eu digo que é baixo, assim, eu gostaria que fosse menor, eu queria que fosse mais próximo de 0 possível, sim, mas ela varia entre 10% e 20%, porque o tipo de venda que a gente faz é uma venda por impulso, né? Sim. O usuário, às vezes, ele nem conhece a marca, ele vai conhecer através de um criativo, ele vai clicar na página e às vezes no mesmo dia ele vai comprar. Para você ter noção, meu tempo médio de compra desse cliente, de decisão de compra, é 1,7 dias. Nossa, muito pouco. Então, assim, é muito rápido essa decisão. E como eu ainda tenho esse gatilho em alguns momentos explícito para o cliente, né? Alguns entram com esse tipo de remarketing de período de garantia de 30 dias, alguns já entram com esse gatilho. Então deixa eu ver. Se eu não gostar, eu já cancelo. Então, para esse tipo de venda digital, eu entendo que é um churn que tá dentro. Muito bom. Mas nossa ideia é chegar o mais próximo de 0, porque se esse cliente tomou a decisão de comprar, ele tem um motivo para estar ali. Mas eu tenho um segundo churn, que é esse churn da renovação. Só que ele acontece depois de 12 meses, 1 ano depois dessa compra, normalmente, com exceções dos outros tipos de plano. E aí, esse momento já é um momento mais de experiência. E você pode ter certeza, assim, se no início a gente tem essa dificuldade um pouco da motivação, no final você tem tanto a não criação de hábito, sim,
a não adaptação, às vezes, à sua rotina. E é o nosso papel também dar a mão para esse cliente e falar assim, vem com a gente, deixa a gente te mostrar caminhos, deixa a gente fazer comunicações frequentes para você, te acompanhar, entender se está funcionando ou não está funcionando. E aí a gente passa a ter um segundo churn nesse final de jornada também. E esse segundo é maior ou menor do que o primeiro? Ele é maior, é maior. Porque mas faz sentido, né? Porque muita empresa calcula o churn ali mensal. Se você dividir por 12... né? Não dá também um número tão elevado. Sim, né? mas aí ele é sobre a base que ficou, né? Então, a gente não pega sobre a base original. Então, você tem as suas vendas brutas, tem um período de garantia e ficou essa base real de clientes no líquido, né? Pensando assim. E aí, depois você tem um churn maior, uma rotatividade maior depois de 12 meses. Que é um reflexo da nossa sociedade, né? Tipo assim... Você tem dificuldade de criar hábito com atividade física, é difícil manter a saúde e bem-estar. Mas esse tem sido o nosso foco, né? E durante os próximos anos a gente tem focado muito em como abraçar esse cliente de uma forma que ele entenda que precisa estender esse tempo de permanência com a gente, quem sabe para a vida toda. Né? A queima diária é um produto que vai ser para a vida toda dessa pessoa, não só dela, da família dela. Né? A gente tem coisa para a família fazer junto, para homem, para mulher, para criança, para pessoa da terceira idade. Então, assim, a gente trabalha todos os momentos da jornada desse usuário. Então, a ideia realmente é que a gente consiga cada vez mais elevar esse índice de renovação. Muito legal. Para mim, a aula, várias coisas já vou aplicar, viu? Amanhã mesmo na empresa. Agora, uma outra coisa que eu achei interessante no modelo seus, que só tem o plano anual, né? Não, temos mais planos. Tem também mais planos? Mas o plano anual, ele é o mais comprado. Porque além dele ter um custo-benefício interessante... Joga aquele preço de escala, né? Coloca o anual com 50% de desconto para incentivar a pessoa. Mas é estratégico, porque você... pensando... A gente está falando um pouquinho dos termos, né? Em LTV, o Lifetime Value, é o valor que esse cliente vai te entregar ao longo do tempo de permanência dele na empresa. Se de cara... eu já consigo trazer esse cliente garantindo um lifetime de 12 meses mínimo. Então, vamos pensar, passou o período de garantia, eu garanto que essa pessoa ela vai ficar 12 meses para mim. Se eu fizer um bom trabalho de experiência, o que eu faço? Eu agrego ticket para esse cliente, onde eu aumento o LTV, o valor dele ao longo do tempo. Então, ele está comprando um produto inicial, com a queima diária. Sim. Mas eu tenho produto de nutrição, eu tenho produto de desenvolvimento pessoal, de coaching. Eu tenho vários outros tipos de programas ali dentro que eu consigo agregar dentro da jornada desse usuário e fazer com que o tempo dele gere mais receita. Então, pra gente, faz muito sentido você ter um plano anual mais barato do que um plano trimestral, semestral ou até mensal, porque te dá mais oportunidade de você gerar receita ao longo do tempo. Então, pensando em LTV, o anual é o que mais traz retorno. Mas a gente entende que existem clientes que não querem entrar com um comprometimento de longo prazo. E nesse caso, eles acabam pagando um pouco mais, mas pela liberdade de não ter um vínculo, né, com essa assinatura por um longo prazo. Muito bacana. E tem uma diferença entre público, por exemplo, geração Z, ela tende a comprar mais o anual. Público de Minas, que é mais desconfiado, tende a comprar um plano menor. Tem um pouquinho dessa diferença? Hoje não tem diferença de gerações pelo plano, até pelo posicionamento de precificação. Então, quando a gente trabalha uma ancoragem de preço boa dentro do digital, normalmente as pessoas caminham nesse sentido que é proposto. O que você vê muita diferença é de tipo de programa. Né? Então, assim, pensa que a queima diária é uma academia com qualquer modalidade que você pensar. Dança, boxe, pilates, yoga. Você tem treino para hipertrofia, treino para emagrecer, treino de flexibilidade. Então, assim, aí sim existe diferenciações por gerações. E entra na hiperpersonalização que você falou, né? Cada pessoa tem um tipo específico de treino que ela tem interesse ali, né? Exatamente. O que muda muito de geração, pensando em experiência de compra especificamente, é forma de pagamento. Isso você vê muita diferença. A nova geração paga mais no Pix? Como é que funciona? Paga mais no Pix. Quando você pega uma geração aí entre 25 e 45 anos,
muito tá no parcelamento. E quando você pega 50 mais, por exemplo, a galera gosta de pagar à vista também. Meu pai tem muito disso. Meu pai não gosta, você conhece, inclusive. Meu pai fala, eu pago tudo à vista. Pega IPVA, IPTU. Sim. Eu falo, pai, não vale a pena. Se você deixa o dinheiro investido, você ganha muito mais que o desconto que a prefeitura te dá. Não, eu quero ficar livre logo. Pois são formas diferentes de consumo, né? E eu acho que as empresas que estão estudando as verticais geracionais, elas também vão estar à frente. Porque antigamente a gente vendia a mesma coisa para todo mundo, né? Era tipo one to many mesmo, e o que você fazia, o genérico funcionava para todo mundo. Hoje eu entendo que as gerações elas já estão bem marcadas, assim, com comportamentos e hábitos bem diferenciados. E se você não consegue proporcionar a melhor experiência adequada para cada vertical de geração, você também perde muita grana, né? Muito legal. Você falou de academia de ociosidade, mas essa geração Z, por exemplo, vai na academia assídua. Ela não tem ociosidade, porque ela enxerga o ambiente da academia como ambiente social, não só como ambiente de treino, né? Teve um empresário que eu conheci na semana passada, que eu perguntei assim, como é que você faz para prospectar cliente? Ele falou, eu assino uma assinatura de academia, que eu posso ir em várias academias ao mesmo tempo. Sim. E aí eu fico fazendo networking na academia. Então, enquanto eu malho, eu conheço uma pessoa, eu vou em academias de mais alto padrão, ele é empresário, eu faço conexão com ele, vendo para ele. Na semana que vem eu tô em outra academia. Sim. Então, a maior estratégia dele de venda era ir em academias diferentes. Criando conexão dentro do espaço de treino, né? Esse é um desafio que a gente tem com a queima diária, porque essa parte da sensação de estar em comunidade e da socialização é um desafio para o digital, mas é possível você quebrar barreiras, né? Então, a Queima trabalha muito nessa situação de criar comunidade, criar grupos ali dentro. A gente tem uma funcionalidade de treinar junto com outras pessoas dentro do digital. A gente cria muita humanização nos nossos vídeos com os treinadores. Então, não é aquela sensação de tô treinando sozinho em casa. O treinador tá treinando junto com você. E é impressionante que ele fala que tá sentindo dor no mesmo momento que você tá sentindo dor. E aquilo ali vai criando essa sensação de socialização, né? Mas isso é um fator importante. As novas gerações valorizam muito esse caráter social dentro da prática de atividade física, mas isso também influencia outras gerações que estão percebendo que é um canal mesmo de conexão, né? Muito legal. E assim, uma coisa que você falou que eu acho super interessante, até para aprender também, a questão de criar comunidade, né? Hoje em dia todo mundo fala que você tem que ter um hub, tem que ter uma comunidade, fazer as pessoas se enquadrarem ali. Quais dicas que você dá para quem quer criar essa comunidade online, para os clientes pertencerem mais e diminuir a evasão de clientes? Sim, comunidade vai além de uma funcionalidade, né? A gente tem filtro de comunidade, uma funcionalidade de comunidade mesmo, como se fosse um social ali dentro. Mas eu acho que isso é mais o externo. O que é o senso de comunidade? É um senso de pertencimento, né? Onde pessoas criam conexões com objetivos semelhantes, com histórias que se complementam. Então, o que a gente faz muito na Queima é permitir que os clientes se encontrem em ambientes digitais. Legal. A gente utiliza de ferramentas já de mercado e ferramentas próprias dentro da própria plataforma também, para que eles consigam se conectar com pessoas que vão impulsionar essa trajetória deles. Só uma dúvida, vocês têm um grupo, por exemplo, de WhatsApp, de Telegram, que todo mundo conversa? Temos, e vários vocês grupos. Não têm o receio, né, ou não aconteceu essa discussão de assim, alguém pega, fala mal no grupo e aí acaba virando algo negativo? Porque eu já vi muito empresário falando assim, eu não vou criar um grupo de WhatsApp com várias pessoas, porque um pode pegar, falar mal de alguma coisa que aconteceu e virar um efeito manada, né? Eu mesmo era síndico do prédio, graças a Deus saí, tem um mês, e aí tinha muito disso. Ninguém reclamava de um problema. Aí um colocava no grupo e todo mundo passava a ver aquele ali com o maior problema. Sim. Vocês passam um pouco por isso? Tem esse receio? Esse risco existe, sempre vai existir. Aí você tem que tomar uma decisão para o seu modelo de negócio, se o risco vale a pena ou não, para onde você quer chegar. Pensando na estrutura da queima diária, é um risco que vale a pena. E no final você acaba recebendo bons feedbacks. A questão é se sua empresa está preparada para lidar
e solucionar rápido qualquer tipo de problema que aconteça. Se você está numa baixa maturidade ainda, pouca pessoa na equipe, pouca velocidade, dinamismo de execução, talvez esse seja um problema e você precise estruturar melhor antes de começar. Mas quando você tem um time de atendimento capacitado, você tem um time de tecnologia, no nosso caso, dedicado para solucionar qualquer tipo de bug, qualquer tipo de problema, é diferente, porque isso vira um feedback construtivo e faz com que a gente consiga ter mais excelência, qualidade e padrão. Legal. Mas eu vou falar que não é nem de longe o tópico principal. A gente, por exemplo, roda NPS na empresa. A cada semestre, acabamos de fechar o nosso agora, até foi ontem especificamente que a gente teve a reunião de resultado. Nós tivemos o NPS de 83. Muito bom. Né? Zona de excelência. É zona de excelência. Pensa, né? A gente está falando de milhares de pessoas. E aí, quando a gente abre tanto para questões fechadas e abertas, sugestões de clientes, dores, cara, reclamação é o que menos vem. O que mais vem é elogio. O que vem muito também é sugestão. Eu gostaria de determinado tipo de programa. Eu acho que essa funcionalidade na plataforma faria sentido. Isso é bom demais, né? É muito bom. O cliente que te ajudando, falando o que se você fizer, ele compra mais. Sim, você pivota o produto em cima do cliente. Porque muito se você constrói um produto e uma solução em cima só do que você acha do que eles precisam, você corre um risco, né? Nem sempre o cliente sabe o que ele precisa de fato. Às vezes você precisa tá numa inovação e olhando mais para um futuro e proporcionando para ele coisas que nem ele sabia que fariam diferença para a vida dele. Mas sobre o serviço atual que você oferece, não adianta você ficar alienado e querer falar, não, tá tudo perfeito, ou ter tanto medo de ouvir um feedback do cliente que você prefere nem fazer pesquisa, nem perguntar e nem saber. Né? Para você crescer, você precisa entender suas dores, mas você precisa agir rápido. Então, no nosso caso, essa não é uma dor. Acontece? É lógico que acontece com qualquer empresa. Mas a gente entende isso como um benefício para a gente evoluir. Para algumas organizações, dependendo da fase, da maturidade, talvez seja melhor estruturar melhor um suporte, um apoio para conseguir agir rápido no meio da crise, antes de abrir esses canais, né, para uma conversa mais aberta com o cliente. Muito legal. O papo tá tão rápido que eu nem dei o recado, né, dos patrocinadores. Então tem a Seu Cliente Oculto, né, que é a maior empresa de cliente oculto do Brasil, que ajuda nessas pesquisas, tanto no presencial quanto no digital. E tem a Sultz também, né, que é o maior software hoje, principalmente para franqueadoras. Em um único lugar você consegue encontrar toda a parte de intranet, de contato, de expansão da rede. Então, duas empresas aí que a gente super indica, essa parte de software, né? A gente estava até comentando antes o tanto que é importante, sim, né? Ter em um único ambiente ali tudo para as pessoas. E um outro assunto que eu gostaria de puxar também é a questão de influenciadores, né? Eu acho que a Queima teve um crescimento muito bacana, sim, né? Vindo de influenciadores. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, porque eu acho que também é uma coisa que vem mudando, questão de macro, de micro influenciadores, e o tanto que eles, né, criam essa expectativa no cliente de que, por exemplo, né, contratou uma influenciadora X ali que tem a barriga chapada, é só você pegar e entrar que você vai ter a barriga igual a dela. Então, comenta um pouquinho aí disso pra gente também, por favor. Perfeito. A gente usa muito a estratégia de influenciadores digitais, isso desde o início da operação, né? Então, a gente aprendeu muito. O que a nossa estratégia se baseia? Ela se baseia em trazer pessoas de relevância para o nosso público-alvo. Então, a primeira coisa que você tem que saber, conhecer muito bem a persona que compra você. Né? Porque às vezes você contrata influenciador que você, como empreendedor, ou como executivo, ou gestor, segue, entende que tem influência e relevância. Mas às vezes esse influenciador não é o que vai ter relevância para a sua base de clientes. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é isso. A gente contrata esses influenciadores, mas a gente segue uma linha diferente. A gente segue uma linha não de vender um sonho. A gente segue a linha de vender uma realidade. Então, os nossos influenciadores, eles postam fazendo queima diária, né? E a gente propõe para os nossos influenciadores, de fato, terem uma sequência de treinos com a gente para que eles possam falar de algo que eles estão vivendo. Legal. E aí, a gente pega influenciadores de diversos perfis. Porque no mercado você vai ter diversos perfis. Você tem aquela pessoa que esteticamente está satisfeita com o seu corpo, mas está buscando mais saúde, né, mais qualidade de vida. Você tem pessoas que esteticamente estão muito insatisfeitas e elas vão querer resultados mais rápidos e vão querer encontrar um influenciador que tenha, talvez, né, um biotipo, um perfil parecido. Tem pessoas que estão ali com uma meta específica. Eu quero
me preparar para alguma meta, para algum evento, para algum torneio. Enfim, você tem N pessoas. Então, o que a gente tem que fazer é ter essa diversidade de influenciadores e a gente entrega para eles o acesso à plataforma completo e desafia eles a viverem. E o que eles postam? Eles postam a rotina. Legal. Gente, ó, fiz esse treino. Olha como é que eu tô suando com esse treino. Gente, olha, depois de 30 dias, olha o meu resultado. Então, a gente tem influenciadores que estão com a gente há meses, né? E conseguindo, por exemplo, aqueles que têm meta de emagrecimento, conseguir ter um emagrecimento durante o tempo, aqueles que têm meta de tonificação, ganho de massa muscular. Então, eu entendo que isso traz um impacto muito positivo e um impacto mais real e não só utópico, né? E tirando isso, a questão da parte mais comercial, os influenciadores, eles têm um poder de segmentação muito grande, né? Então, antigamente a gente investia muito em TV, por exemplo, né? Só que pensa assim, quem tá assistindo ali, a audiência que tá assistindo... Muito diverso o público, muito diversa. Né? Então, assim, se você tem um público-alvo e você consegue segmentar esses influenciadores que têm audiências muito parecidas com aquilo que você precisa, seu poder de escala é muito grande. E aí você diversifica seu investimento, ele não fica centralizado, ele tá diversificado. E ele cria uma espécie de efeito manada, que é você conseguir contratar vários influenciadores que vai atender a mesma persona, e de repente o usuário que tá vendo ali, né, o lead que tá vendo, ele fala assim, tá todo mundo falando disso. Legal. É aquela sensação de que, sim, tá todo mundo falando disso. Por quê? Porque todo mundo que ele segue, ali com aquele perfil, tá usando queima diária, tá fazendo, e ele fala, cara, eu vou dar uma chance para eu experimentar. Então, eu acho que tem muitas vantagens, né? Para mim, para vender, você tem que ter um mix. Não adianta só influenciador, não adianta só tráfego pago, só orgânico. Mas o conjunto de tudo isso é o que vai fazer você ter um custo de aquisição cada vez mais saudável e escalável, que no nosso caso a escalabilidade ela é totalmente importante, né? Não, excelente. Você até me deu uma ideia aqui da gente pegar uma empresa e deixar uma pessoa falando o que é o resultado do cliente oculto durante um mês. Falando a rotina da entrega de resultado. Porque isso que você falou da rotina que eu acho muito legal, porque eu acho que assim, um post solto só da pessoa falando da marca acaba parecendo que é publi, né? Sim. Agora, a questão de todo dia ela tá usando o produto da queima diária, isso daí pra mim eu achei espetacular, acho que é uma ideia muito legal, viu? Que você trazer rotina, verdade, pro cliente, isso é muito forte. A gente menospreza o poder que o cliente ou seu lead potencial tem de questionar a veracidade daquilo, né? Obviamente, publicidade tem que ser feita, o alcance vem por meio disso. Mas se você conseguir trazer verdade, né? E a rotina mesmo do dia a dia que se assemelha à vida da pessoa, você se aproxima. A conexão com esse público é mais próxima. E hoje vocês estão focados mais em micro-influenciadores, nano, igual que o pessoal fala, é uma mescla? O que você acha que é mais uma mescla. Obviamente que você vai ter esses micro e médio influenciadores em questão de alcance, de audiência, como a principal base. Mas a gente não deixa de contratar a mega, porque eles criam awareness, né? Sim. E eles trazem nem sempre um público totalmente qualificado, porque a audiência deles costuma ser mais diversa, você não consegue tanta segmentação, mas eles trazem fluxo novo para o seu funil de vendas. E aí, se você tem uma máquina boa de funil ali para conseguir qualificar e vender... Ele vem mais pro topo do funil, Vem para topo. O Mega traz o topo, mas ele traz uma escalabilidade que vale a pena. Mas aí você tem que ter o equilíbrio, porque tudo tem que ser baseado no retorno do investimento que você espera. Então, você vai ter que calcular seu custo de aquisição ideal e entender como distribuir. Então, é por isso que no final, né, você tem uma base muito mais forte de influenciadores médios e menores. Mas você, de tempos em tempos, precisa de ter essa fagulha para você ter um alcance maior de mercado e conseguir trazer gente em escala. Isso para o nosso objetivo de empresa, que precisa ter escalabilidade, né? Não adianta eu vender para 100, 200 no mês, né? Eu preciso de vender para milhares por mês. E aí, nesse caso, a gente precisa de ter um equilíbrio de todos os tipos de influenciadores mesmo. Muito legal, super bacana. Estamos chegando na reta final já.
Queria ficar muito mais tempo aqui, né, pra gente conversando, mas me fala assim, né, a principal dica que você daria, né, para quem quer entregar uma boa experiência para o cliente no online, né, o que você traz de dica, de sugestão para a pessoa fazer hoje mesmo, acabando de ouvir o podcast? Boa. A primeira dica que eu trago é conheça bem o seu cliente, o seu lead, o seu público-alvo. Né? Conhecer é importante para que você possa gerar uma solução que seja adequada realmente àquilo que eles precisam. O segundo, eu diria, analise bem os seus fluxos e processos. Né? Então, muitas vezes a gente está cego, né? Gerindo, no caso, assim, eu tô gerindo uma organização e às vezes quem está escutando a gente é um empreendedor que tá como executivo máximo, mas às vezes é um gestor de um time, né? Você precisa entender quais são os seus processos, quais são as falhas que existem dentro dele, quais são os pontos de fricção do seu cliente ou do seu potencial cliente dentro do seu processo. E busque por eficiência operacional. Né? Às vezes a gente vai muito para uma linha só de inovação, de fazer diferente. Ela é importante, até acredito muito em organizações com gestão ambidestra, né? Onde você cuida da eficiência operacional, mas você sempre está com um olhar visionário para onde vai ser o novo caminho. Mas se você não sabe fazer um termo que a gente usa na queima, é o feijão com arroz bem feito. Isso é um perigo para a operação, porque na hora que você coloca dinheiro para escalar essa operação, ela vai escalar cheia de problemas. Então, qualidade e eficiência operacional pode virar o jogo sem que você gaste muito mais dinheiro para gerar muito mais receita, né? Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, para eu vender mais, preciso colocar muito mais dinheiro. Não, às vezes você precisa olhar para dentro, consertar processos, consertar problemas de atendimento, de qualidade, de padrão, de eficiência operacional. E aí, nesse momento, você consegue ter uma escala legal. E no final, quem ganha é o cliente, né? O cliente ganha com uma boa experiência, ele ganha com uma boa conexão com a marca. E o que ele vai querer fazer? Ficar mais tempo e comprar mais dessa mesma empresa, né? Que é o LTV que a gente está falando tanto, né? No final, você vai conseguir trazer esse maior tempo de permanência dele e uma receita agregada muito melhor. Muito legal. E todo mundo sabe, né, que é 7 vezes mais caro você prospectar um cliente do zero do que você reter um da base, né? Isso. E ainda tem esse upsell, ainda mais você tem vários produtos ali no portfólio que você consegue pegar e aumentar o ticket médio desse cliente ao longo do tempo, né? Só uma última coisa que eu tenho também, tem alguma curiosidade de algum atendimento muito ruim online, alguma coisa que aconteceu que você quer comentar? Ai, de atendimento muito ruim? No físico tem todos os dias, né? Mas algum do online, alguma coisa que você se lembra? Nossa, que eu me lembro assim de bate-pronto, não. Mas assim, a gente tem alguns problemas que acontecem, são raros, mas acontecem. Do cliente entrar em contato com a gente e falar assim, galera, eu tava aqui com roupa de treinar, assistindo aqui na minha TV e o treino parou, a plataforma parou. E aí você imagina, a pessoa tá pulando no meio da tela e de repente para, né? E fala assim, cara, que desânimo e etc. Mas isso são coisas que realmente não são frequentes, mas que a gente fala assim, cara, a gente tem que erradicar, né? Porque a experiência do cliente é tudo. Mas deve ter gente que reclama assim, a internet caiu. Gente, quando a internet cai ou quando tem problema de conexão do cliente, normalmente eles acham que é a empresa, Sim, né? Vocês não têm nada a ver com isso, mas se você não solucionar, ele vai atribuir o problema a você. Sim, você tem que ter, no mínimo, um direcionamento de como que ele faz esse teste de conexão, como que a gente realmente avalia se o problema foi na plataforma ou se foi na internet do cliente. Mas são casos engraçados aí de clientes que a gente tem que realmente entender que a experiência faz toda a diferença. E não adianta, se eu sou responsável, se é o terceiro que é responsável, no final quem importa é o cliente e a conexão que ele está tendo com o produto, né? Muito legal, super bacana. Muito obrigado, viu, pela aula aí. Acho que foi super legal. Né? A Mari, né, acho só legal de comentar da história, ela começou como RH, né, na empresa. Tá há quantos anos? Mais de 10 anos? 9 anos. 9 anos já na empresa, assumiu, né, a posição de CEO. Então, parabéns pela sua trajetória também, né? Muito orgulho, né, para mim também, que ainda sou o seu primo. Então, parabéns, vamos aprendendo, vamos fazendo mais parcerias e entregar, né, experiência para o cliente. Acho que tanto a nossa empresa quanto a sua tem muito esse propósito. Sim. E vamos melhorar o nível de atendimento no Brasil, com certeza. Isso aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço.